Sabe, quando a gente pensa no sertão nordestino, o que vem na cabeça? É quase automático, né? Sol forte, a terra toda rachada, aquela vegetação da caatinga. É uma paisagem que impõe respeito pela sua dureza. Agora, imagina só, bem no meio disso tudo, um oásis verdejante. E não um oásis qualquer. Um lugar que produz frutas e vinhos de classe mundial. Parece impossível, mas essa é a realidade fascinante do Vale do São Francisco. Dá uma olhada nessa imagem de satélite. É um contraste que impressiona, né? De um lado, o marrom, o ocre da caatinga, do outro, um verde super intenso, quase elétrico. E não, isso não é uma miragem. É a prova de uma das maiores transformações agrícolas do planeta. Um verdadeiro milagre irrigado que simplesmente brotou no coração da seca. E é aqui que fica a grande pergunta que a gente vai desvendar hoje. Como é que essa paisagem tão improvável se transformou num polo de excelência agrícola? Um lugar que exporta para o mundo inteiro e que desafia tudo que a gente achava que sabia sobre agricultura em climas extremos. Para a gente entender essa história, a gente precisa conhecer o grande protagonista. E ele não é uma pessoa, mas uma força da natureza, um gigante que age como um verdadeiro estrategista contra a seca. Vamos lá, estamos falando do Rio São Francisco, o nosso querido Velho Chico. Olha, ele é muito mais que um rio, ele é a espinha dorsal de uma nação. Durante séculos, o Velho Chico foi o rio da unidade nacional, sabe? Ele conectava o Sudeste ao Nordeste como uma grande artéria pulsando vida. Ele permite que a vida floresça em quase metade de todo o semiárido brasileiro. Sem ele, essa história que a gente está contando simplesmente não existiria. Mas a presença do rio por si só não explica todo o milagre. A verdadeira revolução acontece quando essa força da natureza se encontra com a engenhosidade humana. É aqui que a tecnologia entra em cena para criar uma espécie de colheita eterna. E o método que desenvolveram por lá é fascinante. É quase como se os produtores conseguissem enganar a natureza. Primeiro, eles cortam a água, provocando um estresse hídrico que faz a videira pensar que o inverno chegou, que é hora de descansar. Depois, com a poda, eles dão o sinal para ela acordar. E aí vem o segredo: a irrigação por gotejamento, uma alimentação precisa gota a gota. O resultado, uvas perfeitas em tempo recorde. E isso nos leva a este número aqui, que é simplesmente inacreditável. 2,5 safras por ano. Pois é, enquanto as regiões de vinho mais famosas do mundo, lá na Europa, têm uma única colheita anual, o sertão brasileiro, graças a essa tecnologia, produz o tempo todo. É um fenômeno único no mundo, uma vanguarda tecnológica de verdade. E o que nasce dessa união de sol intenso com tecnologia de ponta? Bom, talvez o produto mais surpreendente de todos: vinhos. E não é qualquer vinho. Estamos falando de vinhos finos, complexos, premiados, que nasceram no lugar que muita gente julgava impossível para isso. Para a gente entender por que esses vinhos são tão especiais, a gente precisa falar de terroir. É uma palavra francesa que não tem uma tradução exata, mas que basicamente significa a identidade de um lugar. É a soma de tudo: o sol, o solo, a geologia e, claro, o toque humano, a mão de quem cultiva a uva e faz o vinho. E aqui nesse quadro a gente vê bem o paradoxo do terroir tropical. Na Europa, o ciclo é ditado pelas 4 estações. No Vale, o sol constante e a irrigação controlada criam um ciclo totalmente próprio. O resultado são vinhos que quebram qualquer preconceito. Eles têm um frescor e uma doçura de frutas super intensos, um reflexo direto daqueles 300 dias de sol por ano, desafiando toda a tradição dos vinhos de clima frio. E olha, que ninguém se engane, isso não é um projeto pequeno. O Vale do São Francisco é um gigante. Ele é responsável por, pasmem, 98% de todas as uvas de mesa que o Brasil exporta. E já responde por 15% de toda a produção de vinhos do país, sendo a segunda maior região produtora. É um motor econômico que gera muito emprego e renda em pleno semiárido. Mas essa água que gera tanta riqueza também molda almas. O Vale do São Francisco é muito, mas muito mais do que números e tecnologia. Ao longo das margens do Velho Chico, pulsa uma cultura riquíssima, forjada na dureza do sertão e no misticismo do rio. E talvez o maior símbolo dessa alma ribeirinha seja a carranca. Essas figuras de proa com as feições bem ferozes eram mais do que simples decoração. Elas eram sentinelas místicas, guardiãs que protegiam a alma do rio e as embarcações contra os maus espíritos, contra os perigos das águas. A cultura do Vale é feita de ícones de resistência. O vaqueiro, com sua armadura de couro, é o herói que desbravou a caatinga. As carrancas protegem. E existe também um drama histórico, a memória submersa do Mar do Sertão, que é o lago imenso da represa de Sobradinho.
Ele trouxe o progresso, mas também inundou cidades inteiras, deixando histórias e saudades debaixo d'água. Essa jornada incrível de transformação nos traz até ao presente e ao futuro. Como é que se sustenta esse milagre e quais são os caminhos que se abrem a partir daqui? A gente vê um sinal muito esperançoso dessa nova fase. As vinícolas, que são o símbolo da tecnologia, estão se conectando cada vez mais com as raízes e a ecologia local. Os rótulos de vinho agora estampam animais da caatinga como a onça-parda, a coruja buraqueira e a tecnologia prestando homenagem à natureza que a cerca, um sinal de que o futuro pode ser de integração. O que nos leva ao ponto central da questão. O Vale vive um delicado equilíbrio. De um lado, é uma potência agrícola que gera riqueza. Do outro, enfrenta os desafios imensos de gerir o recurso mais precioso de todos, a água, que sofre uma pressão cada vez maior. Manter esse milagre vivo exige uma gestão hídrica muito inteligente e sustentável. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A saga do Velho Chico é uma história sobre resiliência, inovação e identidade. Ela mostra que o semiárido não é uma limitação, mas sim uma oportunidade. A pergunta que fica no ar é se essa união tão bem-sucedida entre o rio e a engenhosidade humana pode servir de inspiração para outras regiões áridas do mundo num futuro que vai exigir cada vez mais criatividade para florescer.